Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores batalhas do mundo fitness. Sabe, de um lado do ringue a gente tem o treino intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT. Do outro, o cardio mais tradicional, aquele de intensidade contínua. A grande pergunta é, qual dos dois realmente entrega mais resultado no final das contas? Então, vamos direto ao que interessa. A questão que move todo mundo na busca por métodos de treino melhores é basicamente esta. Com a vida corrida que a gente leva, qual é a maneira mais eficiente de usar nosso tempo para ficar em forma de verdade? E por que essa pergunta é tão importante? Simples. Porque a ciência já deixou bem claro. Melhorar o condicionamento cardiorrespiratório não é só uma questão de estética ou performance, não. É, na verdade, um dos fatores mais poderosos que existem para prever uma vida mais longa e, claro, com muito mais saúde. Só que aí, a gente esbarra no grande vilão da história, né? E olha, isso é confirmado por pesquisa atrás de pesquisa. A barreira número 1 que impede a galera de aproveitar todos esses benefícios é a famosa falta de tempo. E é exatamente aqui que a promessa do HIIT se torna tão, mas tão atraente. Bom, com o palco montado, vamos então conhecer um pouco melhor os nossos competidores nessa disputa pela eficiência e, claro, pelos melhores resultados. De um lado, então, a gente tem o HIIT. Ele é basicamente feito de picos, sabe? Explosões de esforço máximo seguidas de um período para recuperar o fôlego. Do outro lado, o cardio tradicional de intensidade moderada e contínua. É aquele treino que a gente mantém um ritmo constante sem parar por um tempo mais longo. Mas tá, como é que a gente decide qual é o melhor? Para isso, a gente precisa de um juiz que seja totalmente imparcial. E, nesse caso, nosso juiz é uma das formas mais poderosas de evidência científica que a gente pode ter. E olha só a robustez disso. Os pesquisadores não fizeram só um estudozinho. Eles pegaram e analisaram os resultados de nada menos que 115 estudos diferentes sobre esse exato assunto. E esses estudos todos envolveram uma quantidade enorme e super diversa de pessoas. Foram mais de 3.000 participantes. E tinha de tudo, desde gente completamente sedentária até atletas de elite, com idades que iam dos 8 aos 68 anos. O que a gente vê aqui é o retrato do rigor científico. Essa análise é o que chamam de meta-análise, que é tipo o padrão ouro da pesquisa. Ela não é só mais um estudo, mas sim uma análise estatística de um monte de outros estudos, como esse fluxograma mostra. O objetivo? Chegar a uma conclusão muito, mas muito mais forte e confiável. Certo, vamos então ao que interessa. Com toda essa ciência de peso em mãos, chegou a hora de olhar o placar final e ver o que os dados realmente têm a nos dizer. E o resultado principal, olha, é surpreendentemente claro. Na comparação direta, o HIIT se mostrou significativamente superior na melhora de várias áreas que são, assim, fundamentais para o nosso condicionamento. Vamos detalhar um pouco essas vitórias. O HIIT foi melhor para aumentar o VO2 max, que é a medida definitiva da nossa capacidade aeróbica. Também ganhou na potência aeróbica máxima e na potência anaeróbica média. Traduzindo, isso quer dizer uma capacidade maior do corpo de usar oxigênio e de gerar energia de forma eficiente. Mas a história não para por aí, ela fica mais interessante. Não foi uma vitória de lavada em todos os quesitos, não. Em outras métricas bem importantes, não tivemos um vencedor claro. Em alguns pontos, deu empate técnico. Os dois métodos foram igualmente bons para melhorar o desempenho geral no exercício. A economia de exercício, que é o quão eficiente nosso corpo é durante a atividade, e também a potência anaeróbica de pico, que é aquela capacidade de gerar força máxima num piscar de olhos. Agora, vamos um pouco mais fundo, porque, como em tudo na ciência, o diabo mora nos detalhes. A pergunta não é só qual é o melhor, mas sim qual é o melhor para quem e quando. Então, aqui está o pulo do gato. O tamanho da vantagem que o HIIT tem não é igual para todo mundo. Depende muito de quem é a pessoa que está treinando. E este gráfico aqui ilustra isso de uma forma perfeita. Repara só como a vantagem do HIIT vai crescendo. Para quem está inativo, começando do zero, já tem o benefício claro. Para quem já é ativo, treina por lazer, o benefício é maior ainda. Agora, para os atletas de alto nível, a vantagem do HIIT é ainda mais gritante quando comparada ao cardio contínuo. Mas não é só o nível de condicionamento. Tem um outro fator super importante que entra nessa equação, a idade. Dá uma olhada neste gráfico. Ele mostra que o HIIT foi bem mais eficaz em todas as idades que foram analisadas. E o mais fascinante é ver a força desse efeito tanto em adolescentes quanto em adultos mais velhos, sabe? Dois grupos que estão em pontas bem diferentes do espectro da vida.
A análise foi ainda mais longe e quis saber se o sexo fazia alguma diferença. E os resultados mostraram que a vantagem do HIIT foi estatisticamente significativa nos homens e nos grupos mistos. Agora, curiosamente, nos estudos que tinham só mulheres, essa diferença a favor do HIIT não chegou a ser estatisticamente relevante. Bom, chegamos ao final da nossa análise. Depois de colocar todas as evidências na balança, qual é a grande conclusão dessa disputa do mundo fitness? Essa citação, tirada direto do estudo, é talvez o resumo mais poderoso de todos. Em nenhum cenário que eles analisaram, o cardio contínuo foi melhor que o HIIT. O HIIT ou era superior ou era igual, nunca inferior. Então, para resumir a luta, para melhorar aqueles marcadores super importantes de capacidade aeróbica e de potência, o HIIT leva uma vantagem clara. Mas é fundamental a gente lembrar que o cardio contínuo ainda é uma forma extremamente eficaz de treinar e de melhorar a saúde. Não é para descartar de jeito nenhum. E isso tudo nos leva para a pergunta final, a que realmente importa. Sabe, em vez de ficar procurando uma única resposta, uma fórmula mágica que sirva para todo mundo, a abordagem mais inteligente é outra. É olhar para dentro e perguntar, com base nos meus objetivos, no meu tempo, no meu nível atual e talvez o mais importante de tudo, naquilo que eu gosto de fazer, qual método se encaixa melhor na minha vida? Porque a resposta para essa pergunta, essa sim é o verdadeiro segredo para um condicionamento físico que seja sustentável e, claro, super eficaz.